levante a voz. Conosco no Mais Saúde de hoje, Dr. Marcos Cerqueira, cardiologista, trazendo também como convidado o professor de Educação Física e personal trainer, Rodrigo Fonseca. Boa noite, doutor. Começando pelo Dr. Marcos, né? Boa noite mais uma vez, seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Indaiá. Boa noite a todos, né? Um prazer mais uma vez estar aqui participando. Hoje como convidado o nosso amigo e professor de Educação Física, Rodrigo Fonseca, personal trainer na cidade. E juntamente com ele dividiremos aqui o espaço para falar um pouco da importância da atividade física. A importância de você, antes de iniciar essa atividade física, se preocupar também com a avaliação médica e fazer uma atividade física preferencialmente sob uma supervisão de um profissional da área, para que sejam maximizados os benefícios e reduzidos os efeitos colaterais, né? A atividade física ela é vista como se fosse um medicamento. Então, para termos os efeitos melhores, nós precisamos ajustar dose, intensidade, frequência, assim como um medicamento qualquer, e tentar reduzir os efeitos colaterais, né? Para minimizar os danos na prática. Saudando também o professor Rodrigo Fonseca, né? Também boa noite, seja bem-vindo aqui à nossa programação. Boa noite a Dr. Marcos, Itajaí Júnior, Edilson, Neide Santana. Isso. É um prazer para mim, uma honra, na verdade, de estar participando aqui do programa juntamente com o doutor cardiologista Marcos Cerqueira. E assim, à primeira mão, gostaria de informar que ele foi perfeito em suas colocações, né? A atividade física, por um lado, ela é vista como benéfico para a saúde, mas também pode trazer prejuízos para a nossa saúde, a depender da condição física de cada um, né? Intensidade, frequência, tudo isso é importante avaliar. E para chamar a atenção sobre a importância da atividade física, está sendo promovido o primeiro workshop INMEX, Saúde e Performance. Dr. Marcos, gostaria que o senhor falasse para a gente o porquê desse evento, qual o objetivo. É isso mesmo, na verdade essa é a segunda edição, fizemos outra no ano passado, segunda edição, tá, com o mesmo tema, e o objetivo é chamar a atenção para uma necessidade de uma avaliação, de um acompanhamento na prática da atividade física. A gente sabe que é bem difundido entre os médicos que o paciente ele se beneficia dessa atividade, mas nem todo mundo pode fazer todas as atividades de qualquer jeito. Então as pessoas elas devem passar por essa avaliação, muitas vezes uma avaliação simples, não precisa passar por vários exames médicos. A ideia nossa é descartar condições que possam trazer riscos a essa prática de atividade física. Normalmente a atividade física é uma atividade que tem pouco risco na sua prática, mas mesmo assim ainda vemos, né, casos de pessoas que ganham lesões musculares, articulares e também problemas graves cardíacos que podem culminar em morte. Então, algumas dessas pessoas não são avaliadas, existem doenças que não se manifestam como sintomas e que a atividade física pode precipitar. Muitas vezes, quando mal orientado, né, em uso também de substâncias anabolizantes, né, treinando em zonas e que causam muitos danos cardíacos, as pessoas hoje em dia querem treinar na maior intensidade possível. Vira moda na academia você treinar no seu limite, e nem todo mundo está apto para isso, né? Para ter saúde a gente não precisa exagerar na atividade física, uma prática de atividade física moderada já nos dá esse benefício. Então o workshop vem aí para congregar os profissionais da área de saúde, médicos, estudantes, nutricionistas, educadores físicos e demais profissionais para discutir temas importantes na área de atividade física. Professor Rodrigo, doutor Marcos colocou algo interessante, esse exagero que as pessoas fazem, não é? O chamado treinamento de circuito, aquela coisa intensa ali num curto espaço de tempo. Fora esse, quais são os outros erros mais comuns que se comete quando a pessoa pretende fazer atividades físicas e muitas vezes fica no meio do caminho? Olhe bem, eu posso listar uma série de benefícios da melhora da aptidão física, né, de uma boa aptidão física para a saúde, como o aumento da capacidade cardiorrespiratória, o aumento da massa muscular, o aumento da resistência e da força muscular, e também as modificações na composição corporal. Entretanto, as pessoas elas têm que ter uma noção que nós não somos réplicas umas das outras, né? Nem tudo o que é eficiente para um determinado indivíduo vai ser para outro. O erro mais comum em relação a isso é as pessoas estarem fazendo cópias, né, de programas de exercício, principalmente internet, e como por exemplo de atletas, né? Eles pegam um treinamento de atletas no Dr. Google, né, como a gente costuma falar,
e traz para a vida cotidiana. Mas as pessoas não têm um dia a dia, hábitos de atletas, não tem um acompanhamento de atleta, não tem um grupo de profissionais, né, especializados para isso. Então, assim, isso acomete muitas lesões, as lesões tanto ósseas como articulares, musculares e também lesões no sistema cardiovascular. Agora, com relação àquela relação de quantidade e qualidade, né? A qualidade do exercício e o número de horas que o pessoal passa na academia malhando, a quantidade de dias da semana, qual o ideal nessa relação quantidade e qualidade para um bom desenvolvimento da parte física? Perfeito a pergunta. A literatura, ela nos traz que o indivíduo, ele sendo saudável, né? Onde não haja históricos prévios de doenças, é recomendado 150 minutos semanais de atividade física, o exercício físico, sendo ele entre moderado e vigoroso, tá? Mas assim, quando a gente parte para uma avaliação minuciosa, o que acontece? Uma pessoa com 70 quilos de peso corporal, ela tende a ter um gasto energético de 300 quilocalorias por sessão de treinamento, né? Para que essa sessão ela seja eficiente e que traga benefícios para o seu organismo. E aí, isso é calculado através do peso corporal, do VO2 máximo, que amanhã será discutido no workshop, né? Juntamente com o Dr. Marcos, Tiago, né? Tiago e Pedro. Quem mais, doutor, que compõe aí essa... Não, nós temos uma equipe de avaliação, né? Eu na parte cardiológica, temos também 2 fisiologistas do esporte, tá? Que trabalham diretamente conosco, que é Pedro Barbosa e Tiago Rios, e o Rodrigo Fonseca, que ele agora trabalha conosco fazendo a parte de avaliação esportiva. Então esse paciente que foi devidamente avaliado quanto à segurança e foram detectados os limites desse paciente, que esses exames que nós fazemos, como a ergospirometria, por exemplo, ele detecta quais são os limites individuais. Então, quando a gente passa para o professor de educação física, já passa um pouco mastigado como que deve ser feita essa avaliação e esse treinamento. Então, por isso que não existem fórmulas de bolo. Ele vai pegar o exame desse paciente e a partir daí ele vai projetar um treinamento específico de acordo também com o objetivo de cada um, né? Não pode adequar o objetivo à necessidade corporal do indivíduo, né? Professor, com relação ao horário de treinamento, claro que cada indivíduo tem a sua disponibilidade própria, mas tem pessoas que um dia vai para a academia de manhã, no início da tarde, outro dia vai à noite. Existe um período ideal para se manter a perenidade do exercício físico, ou isso não causa nenhum tipo de problema? Olha, é uma outra boa pergunta. Em relação à questão do horário para se exercitar, assim, pelo dia a dia das pessoas, é difícil se criar um horário fixo, né? Mas isso a gente tem que avaliar o nível de estresse do indivíduo, né? Como se ele dorme bem, se ele não dorme, quais são os hábitos diários dele. Uma pessoa que é diagnosticada com estresse muito elevado, o melhor horário para se realizar um programa de exercício é pela manhã, que é o horário de pico do hormônio chamado cortisol, né? Mas qualquer hora é hora. Agora, doutor Marcos, a gente sabe, está saindo agora do inverno, vem aí o período de primavera, verão, as temperaturas começam a aquecer, o pessoal quer partir para curtir numa praia, numa melhor forma física, e esse é o momento, eu acredito, que o pessoal mais busca as academias, né? Tentando cultuar aí chegar ao chamado físico perfeito, né? Quais os cuidados que essas pessoas que agora estão se preparando para entrar, para cultuar aí esse corpo perfeito, quais os cuidados que essas pessoas devem ter? Tem que ter muito cuidado, né? Em busca desse corpo perfeito, as pessoas às vezes não medem as formas de chegar até lá. Aí recorrem a fórmulas milagrosas, medicações que prometem resultado de secar a barriga, de queimar gordura, medicações que muitas vezes são tarja preta, medicações que podem causar consequências graves, inclusive cardiovasculares. A recomendação é fazer uma atividade física que seja uma atividade física frequente, constante, né? É preciso ter frequência para que você gere adaptação
adaptações positivas no corpo. Não adianta fazer uma atividade física esporádica. Então o que a gente recomenda é uma alimentação leve, um acompanhamento nutricional adequado, né? Que essa pessoa tenha um acompanhamento com um professor de educação física para que possa ser avaliada a dosagem ideal para ele, que passe por um médico, né? Porque muitas vezes são pessoas hipertensas, diabéticas, com outras comorbidades, às vezes tem histórico de morte súbita na família, pessoas que fazem atividade física e têm dores no peito, sente sensação de desmaio, sente acelerações sem motivo no coração. Então isso vai sinalizando que esse paciente muitas vezes precisa de um cuidado. Então eu costumo dizer que a atividade física ela é para todos, mas nem todos podem tudo. Então a gente vai ter que tentar encontrar qual é a atividade física que melhor se enquadra naquele perfil. Professor, com relação à alimentação, o doutor Marcos falou aí de alimentação, a pessoa pode se alimentar ou deve se alimentar antes do exercício físico ou depois, ou ainda durante, pode ser ingerido alguma coisa. É recomendado? Sim, é recomendado que o indivíduo ele faça uma refeição antes do período de treinamento e pós-treinamento, tá? Assim, a ingesta de alguma suplementação que contenha carboidrato também, ela otimiza o ganho de massa muscular. Ou otimiza, na verdade, ela reduz a chance de perder massa muscular durante a sessão de treinamento, né? Mas isso tudo deve ser quantificado e orientado por um nutricionista. Para aqueles jovens que estão querendo, a gente sabe, como a gente falou, de cultuar o corpo, né? Muitos jovens têm aquele desejo de ter muitos jovens, eu falo tanto do sexo masculino quanto feminino, de ter daquele artista, daquele modelo, daquela modelo. Quais os cuidados que esses jovens precisam ter, até por estarem começando, até para que se descubra os seus limites, o que pode ser feito, como é essa orientação para esses jovens que estão adentrando aí, né? Perfeito. E me permito, já fazendo um adendo aí à pergunta de Edilson, existe uma idade ideal para se começar a fazer a malhação propriamente dita? Você fala em relação à atividade física e academia? Sim. Correto. Me permita responder primeiro a pergunta de Itajaí. De Edilson. Edilson, desculpe. Em relação à questão do que você frisou, o mais importante, né, é você fazer uma avaliação clínica física, né, para a gente obter dados, né, que sejam fidedignos para a prescrição de um treinamento individualizado. Como eu falei anteriormente, as pessoas elas não são réplica umas das outras. Então, cada uma tem uma capacidade, cada uma tem um limite, né? Em relação à idade mínima para se começar um programa de exercício físico, isso não existe esse limite de idade. A partir do momento que o indivíduo ele começa a andar, ele já pode fazer atividade física ou exercício físico. Agora adequado a cada um a seu período. Existem contraindicações, né? Existem contraindicações das sobrecargas, né? E assim, e alguns esportes que melhor se enquadra para a idade, né? Por exemplo, você não vai pegar uma criança de 5 anos e colocar para fazer musculação porque ela não vai se adaptar muito bem. Então, é mais aconselhável um esporte onde ela possa haver uma socialização, né? Um esporte coletivo, como a gente diz, tá? Doutor Marcos, agora as dicas importantes também com relação a quem o senhor já falou da alimentação e tudo, mas é importante essas dicas, falando de idade, né? Com relação àquele jovem que pretende ganhar massa muscular e vai querer utilizar, lançar mão, na verdade, de produtos como os anabolizantes da vida, lançar mão desses produtos, na verdade, que prometem acelerar esse processo, né? Quais são as dicas, quais os perigos, na verdade, da ingestão desses produtos, o que pode e o que não pode ser, de que forma, quem pode orientar esse jovem para que se evite problemas na saúde, como a gente já viu até com o cantor Netinho, né, que quase morre em virtude de anabolizantes. Quais são aquelas recomendações, o que esses jovens podem e o que não podem, o que eles devem observar e o que eles não devem observar na hora de consumir qualquer tipo de produto? E muitas vezes em busca desse objetivo rápido, né? Às vezes a pessoa não malha o ano inteiro, quando vai se aproximando do verão ele se preocupa e ele quer resultado rápido, o verão tá chegando. 30 dias intensivos. Pois é, então muitas vezes há uma sobrecarga, né, que é muito maior do que ele pode suportar, ele recorre a medicações milagrosas, muitas vezes medicações que
podem gerar arritmias, medicações anabolizantes, por exemplo, que já têm malefícios bem comprovados, medicações termogênicas, tudo tem que ser avaliado caso a caso. Existe uma proibição para a suplementação de whey protein, BCAA, o pessoal sempre pergunta, teoricamente não, mas para que suplementar? É necessário de fato? Então tem que ter uma avaliação do objetivo dessa pessoa, da real composição corporal, de como está a alimentação dele. Muitas vezes ele acha que o remédio dele, a solução está dentro daquele frasquinho do remédio, mas no dia a dia ele não segue uma alimentação baseada nas recomendações nutricionais ideais. Então ele acaba comendo inadequadamente e recorrendo àquela fórmula como algo espetacular. E na verdade, se ele consegue adequar a sua alimentação, ter uma boa demanda de proteína, que as proteínas vão fornecer os aminoácidos para a construção muscular, ele não precisa suplementar, né? Quando a gente verifica um rótulo, o rótulo está lá, suplementação para atletas. Muitas vezes os atletas que demandam, né, de resultados, de um metabolismo muito mais acelerado, são de alta performance. Ele tem alta performance, ele muitas vezes não consegue consumir a quantidade de calorias que ele precisa no dia, muitas vezes calorias excessivas. Michael Phelps, por exemplo, ele ingere 12 mil calorias dia, um de nós cerca de 2 mil. Então, como ele transformar isso em quantidade de comida? Então, acaba suplementando isso para dar muita caloria em menor volume, e a gente transpõe isso para a nossa realidade. Nós somos atletas? Não somos. Muitas vezes somos pessoas afeitas à atividade física, que gostamos de praticar, mas não temos o perfil de atleta. E aí que está o erro, e às vezes, muitas vezes, modinhas de academia, de ter que suplementar para chegar a tal resultado, e a gente sabe que na prática não, é um treinamento correto, constante, né? A atividade física ela precisa ser regular, bem acompanhada, e certamente os benefícios vão ser alcançados. E certamente, se precisar algum tipo de suplemento, consultar um nutricionista? Sempre com orientação nutricional. Primeiro é preciso fazer um estudo do perfil alimentar daquele indivíduo para saber se há espaço para essa suplementação. Nós somos atletas de alcova e olhe lá, né? Tem muita gente aí que às vezes pode se dar mal se não se cuidar também. Tem pergunta do ouvinte aí no ar? Tem sim. Santana? Vamos aqui com 2 perguntas de ouvinte, Itajaí, para os doutores aqui. Uma pergunta tenho 60 anos e a ponta do dedo da minha mão esquerda está formigando, está tendo algum formigamento. Pode ser circulação? É uma pergunta. Se pode ser circulação, esse formigamento na mão esquerda. E outra, ouvinte de 74 anos, pergunta, na verdade, se é melhor fazer caminhada em dias alternados ou todos os dias, qual é o mais indicado? Me permita responder aqui. A primeira pergunta, a gente vai precisar de uma avaliação mais pormenorizada. Precisaria fazer uma avaliação, uma anamnese mais completa, um exame físico cuidadoso para tentar descobrir exatamente do que se trata. É possível que seja circulação, é possível que seja alguma compressão nervosa ou algum outro problema adicional. Isso é o médico que vai chegar a essa conclusão durante a sua consulta. Em relação a caminhar, a gente diz que a atividade física ela é sempre boa. E assim, a frequência e intensidade vai depender muito do objetivo. Como o Rodrigo falou, existe uma recomendação da Organização Mundial de Saúde de, no mínimo, 150 minutos de uma atividade física moderada ou 75 minutos de uma atividade física intensa. Vai depender do objetivo. A atividade física, se ele fizer todo dia, ele vai ter também benefícios? Com certeza. Já existem estudos que mostram, por exemplo, comparando quem pratica 150 minutos de atividade física com quem pratica 300 minutos, quem pratica 150 minutos tem 22% de redução de mortalidade cardiovascular, tá? Em relação a quem pratica 300 minutos, que tem uma redução de 38%. Então, me parece que esse benefício é dose dependente. Então, a gente estimula que o indivíduo pratique de preferência todos os dias, e a duração e intensidade vai ser determinada de acordo com a possibilidade e o objetivo de cada um. Uma pergunta aqui, tanto para o Dr. Marcos quanto para o professor, do ponto de vista médico, quando é que o indivíduo precisa parar a prática de exercícios físicos e procurar orientações médicas? Quais são os sinais que o corpo dá nesse caso? E da parte da dinâmica do exercício físico, da prática do exercício físico, a mesma pergunta. Então, muito interessante a pergunta. Eu cheguei a comentar um pouco se aquele paciente ele não se sente bem durante a prática, né, se ele tem náuseas, tonturas, sensação de desmaio, se ele tem dores no peito. Então, atenção, quem faz atividade física e desencadeia dor no peito, que às vezes não necessariamente é referida como dor, mas algum mal-estar, um desconforto, um aperto, um abafamento precordial, alguma sensação desconfortável, eu recomendo que procure o seu médico. Isso pode ser um sinal de um desbalanço entre a demanda e oferta de oxigênio no coração, que é a chamada isquemia,
que é muitas vezes um sinal premonitório de um infarto. Então, esse paciente ele tem que passar por uma avaliação. Nessa avaliação é feita uma entrevista, um exame físico completo, na tentativa de excluir doenças que possam estar por trás daquilo ali. Professor. Ok. Em relação a dinâmica do exercício, né? quando é que ela avisa que está na Pronto. hora de dar uma parada e fazer uma revisão. Uma revisão. Olha bem, as pessoas podem apresentar alguns sintomas ou não podem apresentar, né? O recomendado é que pelo menos ela passe por uma avaliação médica anualmente, né? Em relação a sintomas, ela pode sentir algum incômodo em alguma articulação ou alguma tontura, né? Dor no peito, como foi frisado pelo Dr. Marcos. E assim, é importante também frisar que não é só durante a prática de exercício físico. Essas respostas elas podem vir até 4 horas depois de uma prática de exercício físico, né? Agora, doutor, quando pessoas que têm algumas limitações, né, problemas cardíacos, têm também limitações ósseas, musculares, sabendo da importância do exercício físico, como adequar o exercício nessas realidades? As pessoas que têm as limitações, elas devem também fazer atividades físicas? Com certeza. Eu não me recordo aqui de algum caso que eu tenha acompanhado que eu não recomendei essa atividade física. Pacientes, inclusive, que fizeram cirurgia cardíaca, que tiveram infarto, que fizeram angioplastia, pacientes com insuficiência cardíaca, né? Nós temos programas de reabilitação cardíaca que são para aqueles pacientes justamente com cardiopatia, pneumopatias, que são as doenças pulmonares. Eles devem fazer atividade física. A atividade física, nesse cenário, reduz também mortalidade. Então, além da mortalidade, qualidade de vida, reduz chance de reinternações. Então, isso já está bem documentado na literatura. Agora, como recomendar? Mais uma vez, utilizando-se daquele conceito de que nem tudo é para todos. Se aquele paciente teve um infarto, ele pode não ter comprometimento quase nenhum do coração, ele pode ter um comprometimento grave. A depender do caso de cada um, isso vai ser avaliado por uma equipe. Serão feitos exames para determinar quais são os limites seguros para essa prática. Muitas vezes, em alguns casos, recomendamos que essa atividade física seja feita até na própria clínica, no próprio hospital, com o paciente devidamente monitorizado, com equipe médica, com carrinho de emergência à disposição, porque caso haja alguma intercorrência, a gente tem como agir imediatamente. E depois dessa fase inicial, em que a gente verifica que o paciente tolera bem, ele passa para um nível secundário, onde a gente já pode tirar a monitorização, orientar que ele faça numa academia, com frequencímetro, que é uma prática ainda pouco comum, o paciente usar aquele reloginho que conta os batimentos cardíacos. Isso é muito importante na prática, porque faz com que ele saiba exatamente em que zona ele está, se está na zona adequada, se está acima do que é esperado para ele ou abaixo. Só aproveitar aqui e destacar, mandar um abraço pro pessoal que está nos acompanhando aqui na nossa live, e a Mariana Moraes, ela manda uma mensagem aqui pro Dr. Marcos, né? Dr. Marcos, tudo de bom, hein? Profissional maravilhoso, Deus te abençoe. Mensagem aí da Mariana Moraes, que está nos acompanhando aqui na nossa live no Facebook. Muito obrigado, Mariana. Bom, pergunta aqui para o professor. Professor, com relação à escolha de uma academia, né? É sempre bom a gente estar frisando, né? Mas eu lhe pergunto, quais são os critérios que a pessoa deve eleger como importantes na hora de buscar uma academia para começar ou para continuar a prática do exercício físico? Olha, primeiramente, você tem que avaliar a estrutura física, né, do local, a segurança também do local, se disponibiliza de profissionais qualificados, né, para a prescrição de exercícios. E assim, buscar também sempre um local onde você esteja bem, né, no seu convívio. Então assim, é complicado falar em relação à escolha de uma academia, porque pelo que eu conheço das academias Santo Antônio de Jesus, todas ofertam qualidades no serviço que estão oferecem. adequadas, Estão né? adequadas, exatamente. Ok, agora para a gente fechar, doutor, gostaria que o senhor reforçasse aí o convite, falasse um pouco mais sobre o workshop, né? A quem é dirigido, qual o público-alvo, né? E também reforçar o convite. Exatamente. Amanhã estaremos então às 19 horas realizando no laboratório do Fernando Queiroz, no auditório do Fernando Queiroz, né? Exatamente, que é um auditório amplo, confortável. Esse workshop que seria então um treinamento,
né, em saúde, em performance em cardiovascular. Então serão discutidos temas como a importância de uma avaliação pré-participação esportiva, como é que a gente usa a ergoespirometria, os serviços de ergometria nessa avaliação de pacientes praticantes e também de atletas, como é que se faz uma avaliação corporal, uma avaliação de capacidade pulmonar, de força muscular, e como que a gente pode fazer então uma prática segura dessa atividade física. É um público bastante heterogêneo, varia aí de estudantes, né, pessoas que curtem atividade física, não é restrita a profissionais da área de saúde, médicos, estudantes, nutricionistas, educadores físicos, psicólogos, todas as pessoas que de fato se identifiquem com o tema todas as idades e também, que queiram participar. Esporte não tem idade, né? Como Informação já foi falado, é sempre bem-vinda, informação é sempre bem-vinda, com certeza. Ok. Permita-me Pois não. falar. Em relação assim, com os meus alunos, né, os contatos que eu tenho com alunos, sempre eles me perguntam qual a importância de realizar uma ergoespirometria. Aí eu sempre respondo, olha, para a gente individualizar um programa de exercícios, tem que se submeter a alguns testes. E a ergoespirometria é fundamental, porque nós vamos analisar o perfil metabólico, sua capacidade cardiopulmonar, a capacidade de cada indivíduo. E assim, em cima desses dados coletados, nós vamos analisar e prescrever de uma melhor maneira para que as pessoas elas consigam, né, alcançar os seus objetivos. Sempre lembrando que o programa que foi traçado para mim pode não ter nada a ver com Itajaí, né? Exatamente. Então, Vocês não são réplicas. Nenhum tratamento deve ser copiado no outro. Para pressão, para colesterol, nenhuma dieta deve ser a do vizinho, tem que ser sempre uma dieta individualizada, bem como o programa de exercício físico também. Eu sempre costumo brincar também com os alunos, não sei se eu brinquei com o Marcos alguma vez, porque assim, quando um paciente ele chega na unidade médica, por mais que o médico ele tenha um pré-diagnóstico do que o indivíduo tenha, né? Então, para ele ter a clareza do diagnóstico e prescrever a medicação correta, o que é necessário? Um exame clínico. A mesma situação é para um participante ou um pré-participante que almeja aderir um programa de exercício físico, né? Como a gente frisou aqui, o exercício físico ele é benéfico para a saúde, não tenha dúvida disso, mas se for executado de maneira exagerada, pode trazer prejuízos para a sua saúde, como lesões articulares, musculares, lesões do sistema cardiovascular. O aumento do estresse também pode proporcionar, por isso é importante realizar as avaliações, né? Então, assim, são dados que têm que ser analisados antes de se iniciar um programa de exercícios. Levante a voz.